Olá, meus amigos! E aí, vamos continuar a nossa videoaula, parte 2 da resolução 466 de 2013, precisamente lá no dia 11 de novembro, dezembro de 2013, né? Então vem comigo uma resolução completa, trata da vistoria, né? Trata da vistoria e, em especial, o que? Da habilitação de uma pessoa jurídica, que pode ser tanto pública quanto privada, para a realização desse procedimento. A gente já estudou os requisitos, né? A gente já estudou bastante em relação a isso, agora a gente vai para o capítulo 4º, né? Qual é o capítulo 4º? Olha só, isso que é interessante, né? Resolução completa. Quem que faz a gestão desse produto? Quem faz a gestão desse produto são os DETRANs do Brasil todo, é claro, sob supervisão do DENATRAN. O que acontece? Professor, uma empresa habilitada vem a descumprir uma cláusula contratual. Neste caso, ele cometeu uma infração administrativa. Então, nesse caso, cometeu infração administrativa, será punido por uma sanção administrativa. Então, o capítulo 4º ele vai tratar das sanções administrativas aplicáveis às empresas habilitadas que vão realizar atividade de vistoria. Artigo 9º, vem comigo. A pessoa jurídica de direito público ou privado, tanto uma quanto a outra, né? Quanto uma quanto a outra, estará sujeita a sanções, né? Habilitada para o exercício de atividade de vistoria e identificação veicular, sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas, conforme, então, olha, as seguintes sanções administrativas. Professor, quais são as sanções? Depois eu volto aqui. Não, primeiro, advertência por escrita, que é a mais leve de todas, né? Aí nós temos sanções, suspensão de atividades por 30, 60 ou 90 dias. E a sanção mais grave, que é o quê? A cassação do credenciamento, ou seja, de sua habilitação. Então está aqui, isso é importante, isso pode cair na prova, né? Então, quais são as sanções aplicáveis às empresas? 3. Advertência por escrito, suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias, ou a cassação de credenciamento. Bacana, ok. Eu tinha parado aqui, né? Sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas. 3. Agora vem. Conforme a gravidade da infração e a sua reincidência. Professor, o que significa no texto conforme a gravidade da infração ou a sua reincidência? Ou seja, a autoridade que estará aplicando essa sanção deverá considerar o quê? Exatamente isso, né? Deverá considerar a gravidade da infração. De acordo com a gravidade, você vai estar aplicando aqui a devida sanção. E a reincidência. Lembra que eu digo para vocês, no direito, o direito sempre irá cobrar, né? Sempre irá penalizar aquele que age de má fé e aquele que é reincidente. Aplicadas pelos órgãos executivos de trânsito do Estado DF, ou seja, o DETRAN, a que estiver vinculada, com certeza, observada a ampla defesa do direito ao contraditório com o dispositivo constitucional, inclusive no direito administrativo, né? Ampla defesa ao contraditório. Bacana. Parágrafo 1º. A aplicação das sanções de suspensão das atividades de 30, 60 e 90 dias acarretará automaticamente a suspensão do acesso ao sistema de certificação de segurança veicular e vistoria pelo respectivo tempo. Claro, né? São 3 penalidades. Professor, advertência. Você está sendo advertido por escrito. É claro. No caso de reincidência da advertência, você vai ser suspenso por 30 dias. Bingo, tá aí. Ok, bacana, legal, né? Então você não vai suspender o seu acesso. Agora, suspendeu automaticamente pelo período. Professor, o cara teve o cancelamento, a cassação da sua credencial. A terceira penalidade, terceira sanção administrativa. Então, neste caso, ele vai perder o acesso total ao sistema, né? Ok, óbvio, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? As irregularidades serão apuradas junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF, é assim, a atribuição do DETRAN, a aplicação dessa sanção, mediante processo administrativo. Então, olha aí, né? Então, não é arbitrário, é um processo administrativo, atuação, instituição de uma comissão, direito ao contraditório, né? Observando-se a legislação aplicável, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mais uma vez, o legislador reafirmou que essa aplicação não será arbitrária, né? Tem que ter ampla defesa e direito ao contraditório. Bacana, bingo, tá aí, né? E agora, pessoal, agora, sabiamente,
né, cada artigo por seguinte, ele vai tratar das hipóteses da aplicação da pena. Por exemplo, o artigo 10, ele vai trazer todos os casos que vão configurar a aplicação da penalidade de advertência por escrito. No artigo 11 vai tratar de suspensão e no artigo 12 vai tratar do que, professor? O artigo 12 vai tratar lá das situações referentes à cassação do credenciamento. Então vem comigo, artigo 10. Constitui infrações passíveis de advertência. Vem comigo. Apresentar culposamente informações não verdadeiras às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. Professor, o que vem a ser apresentar culposamente, né? Na prova o cara vai colocar dolosamente. Dolo é diferente de culpa. Culpa é o seguinte, o agente agiu sem a intenção, mas teve aquele resultado. O dolo não. O dolo, o cara agiu com má intenção. Ele quis informar informações não verdadeiras, inverídicas, né? Apresentar culposamente, está entre vírgulas, né? Então, potencial questão de prova, informações não verdadeiras às autoridades de trânsito do DENATRAN. Professor, como é que pode cair na prova? Experiência de concurso, vem comigo. O cara vai falar que apresentar culposamente informações não verdadeiras às autoridades de trânsito e ao DENATRAN é passível da suspensão por 30 dias. Está errado. Então, isso aqui é um caso de advertência por escrito. Copiou, assim que o examinador poderá cobrar na sua prova. Registrar laudo de vistoria de identificação veicular de forma ilegível ou sem oferecer evidência nítida, né? Evidência, fotografia, né? Lá do chassi, principalmente. 3. Preencher laudos em desacordo com o documento de referência. Advertência. Deixar de prover informações que sejam devidas às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. 4. Manter não conformidade crítica aberta por tempo superior a 30 dias ou outro prazo acordado com as autoridades de trânsito e com o DENATRAN. Vamos lá, mais uma. Deixar de registrar informações ou de tratá-las. Outro caso, praticar condutas incompatíveis com a atividade de vistoria e de identificação veicular. Então, nós temos 7 casos de aplicação de advertência por escrito. Tem que saber? Com certeza. Isso aqui você pode observar que são mais leves, né? Ok, e agora, 11, né? Vem com 11 aqui. 11 são as atividades de suspensão. Vem comigo, vamos lá, uma a uma. Constitui as infrações passíveis de suspensão de atividades. Aí nós temos 3 tipos de suspensão, 30, 60 e 90. Por 30 dias. Na primeira ocorrência. Né? Então, na primeira ocorrência, 30 dias. Está aí. Segunda ocorrência, 60 dias. E terceira ocorrência, 90 dias de suspensão. Né? Então, ali, primeira ocorrência, segunda ocorrência e terceira ocorrência. Vamos comigo, né? Reincidência de infração punida com aplicação de advertência por escrito. Né? Então, vem comigo, então, um cara lá recebeu uma advertência por escrito. Bacana. Aí, na segunda, de novo, né? Ele recebeu de novo. Aí não vai receber a nova advertência, por isso vai escrever o quê? Uma suspensão por 30. Primeira ocorrência. Aí vem a segunda e a terceira. Item 2. Deixar de exigir do cliente a apresentação de documentos obrigatórios previsto na legislação de trânsito. Um dos documentos, o quê? É o licenciamento do veículo, né? Para verificar se a autenticidade do documento. 3. Emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Então, emitiu qualquer laudo de desrespeito ao regulamento técnico, está sujeito à suspensão. Né? Realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Emitir laudos assinados por profissional não habilitado. Né? Então, todo mundo tem que estar devidamente habilitado para emitir os laudos. Né? Deixar de armazenar em meio eletrônico registro de vistoria e identificação veicular, não manter em funcionamento o sistema de biometria e outros meios eletrônicos previstos para a identificação, né, do vistoriador. Deixar de emitir ou emitir documento fiscal na forma incorreta, nota fiscal, utilizar quadro técnico de funcionários sem a qualificação requerida. 9. Deixar de utilizar equipamentos indispensáveis à realização da vistoria,
de identificação veicular ou utilizar equipamento inadequado ou na forma inadequada ou de forma inadequada. 10º caso, deixar de conceder a qualquer tempo livre acesso às autoridades de trânsito e ao DENATRAN, às suas instalações, registros e outros meios vinculados à habilitação por meio físico ou eletrônico, né? Então, ele impediu qualquer entrada livre ao seu estabelecimento, por exemplo, ele já pode levar uma suspensão. Item 11, utilizar pessoal subcontratado para serviço de vistoria e identificação veicular. Então, observem claramente que a legislação veda a subcontratação, tem que ser sempre empregados registrados aí na pessoa jurídica para realizar a identificação veicular. Não é passivo de terceirização, né? Deixar de manter o seguro de responsabilidade civil profissional, que é aquele seguro de R$500 mil. Então, esses são os 12 casos que a aplicação será de suspensão. Bacana, pela ordem. E agora vai ser o quê? Cassação da habilitação do seu credenciamento. Artigo 12. Constitui infrações passíveis de cassação do habilitado. Primeira hipótese, vem comigo. Reincidência da irregularidade punida com aplicação de sanção administrativa por suspensão das atividades por 90 dias. Então o cara levou uma suspensão de 90 dias, incorreu novamente no erro, aí parte para a cassação, né? Cassação por reincidência. Inciso 2, vem comigo, né? Tem uma alteração de 2018. Realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica habilitada, exceto nos casos expressamente previstos no artigo 3A e 3B, né, dessa resolução. E aí, professor, merece explicação, com certeza. Vem comigo. Então é o seguinte, pode terceirizar? Pode habilitar pessoas jurídicas? Pode, ok. Para realização nas suas instalações. Bacana. Só que em 2018, né, a legislação ela evoluiu para melhor e ela possibilitou vistoria móvel, previstas no 3A e no 3B. Exemplo, pátio da seguradora, certo? Pátio lá da instituição financeira, pátio do leiloeiro e assim por diante. Então, ela, se realizar a vistoria fora das instalações, ela vai ser cassada a habilitação, exceto a móvel, né? Outro caso, fraudar o laudo de vistoria de identificação veicular, fraudar, né? Alterar, né? Inclusive vai cometer crime, né? Artigo 311 do Código Penal. Emitir laudo de vistoria de identificação veicular sem a realização da vistoria, né? Outro crime, né? Crime contra a administração pública. Manipular os dados contidos no arquivo do sistema de imagens, né? Olha aí, manipular. E, finalmente, último caso de cassação, está aqui. Repassar a terceiros, a qualquer título, as informações sobre veículos e proprietários objeto de vistoria, ou seja, não pode estar repassando aí. Bacana? Então são os casos de cassação. Professor, só isso? Não, né? E aí? Aí o legislador, no artigo 13, trouxe uma ampliação para as hipóteses de quê? De cassação da habilitação. Como assim, professor? Ampliação, olha só, além das penalidades previstas nos artigos anteriores, 10, 11 e 12. Vem comigo. Será considerada infração administrativa passível de cassação do habilitado. Olha aí, a mais penalidade de todas, né? Ó, qualquer ato que configure crime contra a fé pública. Tá aí. Então, se o cara cometeu um crime contra a fé pública, tá certo? Fé pública ali, ele está respondendo pela administração pública, tá? Ele poderá ser cassado. Crime contra a administração pública, tá? Olha aí, corrupção, por exemplo, né? O cara recebeu corrupção ativa ou passiva, aqui, né? Ó, contra a administração da justiça e o quê? Ato de improbidade administrativa. Então, qualquer uma desses 4 casos, crimes contra a fé pública, Código Penal, administração pública, Código Penal, contra a administração da justiça, Código Penal, e um ato administrativo, atos de improbidade administrativa, Lei 4.429/92, vai ocorrer o quê? A cassação da habilitação, ou seja, o legislador ampliou o rol, né? Aí vem, em especial, a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público, né? Então, muito bem aí o artigo 13, né?
Então tá aí, né? Artigo 13 também, ele vai ser cassado a sua habilitação. Artigo 14, vem comigo aqui, né? O que diz aqui o artigo 14? Isso aqui é um salvo-conduto para a administração pública. Nós vimos o seguinte, para a aplicação da penalidade, qualquer penalidade, tem que ter o quê? Um processo administrativo. Né? Tem que ter um processo administrativo. Mas e aí, professor? Aí o Detran recebe uma denúncia que determinado credenciado aí está fazendo várias irregularidades. E imediatamente desloca uma equipe de fiscalização e constata a veracidade, confirma a informação dessa denúncia. E aí, professor, o Detran vai ter que esperar, vai ter que fazer o processo administrativo? Não. Aí aqui, ó, artigo 14, ele pode o quê? Suspender de ofício, de forma cautelar, a atividade desse habilitado. Olha aí, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF poderão suspender cautelarmente, sem prévia manifestação do interessado, ou seja, sem processo administrativo, de ofício, as atividades de vistoria e identificação veicular da pessoa jurídica de direito público ou privado. Motivadamente, tem que ter motivo essa suspensão cautelar. Em caso de risco iminente, nos termos do artigo 45 da Lei 9.784. A Lei 9.784 de 99 é a Lei do Processo Administrativo Federal. E no artigo 45 diz isso, né? Que a autoridade de ofício, identificada qualquer situação que venha colocar em risco iminente qualquer coisa da administração pública, dos administrados, poderá o quê? Suspender os serviços ali cautelarmente, né? Cautelarmente. Então está aqui, ó. Então ele pode suspender. Bacana, né? Ok, professor, eu quero falar sobre isso ainda. O cara levou uma cassação da sua credencial, da sua habilitação. Nunca mais ele vai poder voltar? Não, não é isso. Aí no artigo 15, ele trata da reabilitação. Olha aí, né? Reabilitação. A pessoa jurídica cassada poderá requerer sua reabilitação para o exercício da atividade de vistoria, de identificação veicular, depois de decorridos 2 anos da aplicação da penalidade, ou seja, ele passa a ser reabilitado. Então ele foi cassado, não vai ser para sempre, ele poderá, né? Ele poderá solicitar essa reabilitação após 2 anos, né? Justo, com certeza, né? Não é parcial, porque não é penal, né? As sanções aplicadas às pessoas jurídicas habilitadas são extensivas aos sócios, olha aí, né? Ou sócio, a empresa tem 3 sócios e também é extensiva aos sócios, sendo vedada a participação destes na composição societária de outras pessoas jurídicas que realizam atividades que tratam essa resolução, né? O que acontece? Tem 3 sócios a empresa, levou uma cassação. Bacana. Aí, cada um vai para o seu lado e cada um monta uma outra empresa com outros sócios. E aí? Não pode. Ele fica impedido até, salvo engano, a sua reabilitação de 2 anos, né? Então, esse é o comando do artigo 16. Pronto, né? Terminamos essa parte das penalidades. E agora? Agora é aquela parte final aí da lei, né? Que são das disposições finais e transitórias, né? O grosso mesmo já foi explicado. Disposições finais é aquilo que vai fazer o fechamento, né? Finais ali de revogação, entrada em vigência, e transitórias de sai de um regime para outro regime. No caso de alteração de endereço das instalações de pessoa jurídica habilitada, essa somente poderá voltar a operar após a vistoria prévia do órgão ou entidade executivo de trânsito do estado do DF, né? Isso é uma disposição final, né? Ou seja, ele foi habilitado para aquele endereço, ele mudou para outras instalações, tem que ter uma vistoria lá do Detran para ele poder trabalhar, né? Artigo 18. Os modelos de requerimento e os demais formulários necessários à instrução do processo administrativo de habilitação de pessoa jurídica serão padronizadas em ato específico do órgão ou entidade executivo de trânsito do DF. Então, cada Detran vai estipular o processo de habilitação. Essa resolução, você observa que deu norte geral aí, são os requisitos, né, a documentação mínima necessária, mas tem aí os formulários, cada Detran vai realizar o seu. Artigo 19, vem comigo. O laudo de vistoria de identificação veicular terá validade somente se emitido, monitorado e controlado pelo meio do Sistema de Certificação de Segurança Veicular e de Vistorias, nos termos da legislação vigente e atendidos os requisitos técnicos de funcionais e funcionais
especificados na portaria do Denatran. Ok, né? Tranquilo, né? Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do DF promoverão sua inscrição no Denatran para integração das pessoas jurídicas habilitadas no sistema conforme a regulamentação específica. Nós já falamos sobre isso aí, né? Sobre a atribuição aí. Então as pessoas se habilitam via Detran e o Detran ele vai inscrever lá no Denatran essas pessoas jurídicas, né? Artigo 29, artigo 20, é uma regra de transição. Antes desse sistema, nós tínhamos o quê? A figura das empresas credenciadas em vistoria de veículos, né? Nós tínhamos essas empresas aí. E as unidades de gestão central, UGC, credenciadas pelo Denatran, permanecerão habilitadas no sistema até a data de entrada em vigor dessa resolução. Lembre que ela é do finalzinho de 2013. Ou até o término do prazo de vigência do credenciamento, vedada a sua prorrogação, que ocorrer primeiro, né? Então tá aqui. Então o cara foi credenciado no modelo anterior. Entrou essa resolução, ele perde o direito? Não. Fica até terminar o processo dela, a autorização anterior. Essa aqui é uma regra transitória, de um regime para outro regime. As empresas credenciadas como Unidades de Gestão Central, UGC, pelo Denatran, no curso do vacatio legis dessa resolução, somente poderão exercer suas atividades junto às empresas credenciadas em vistorias de veículos, né, credenciadas pelo Detran, que é uma regra de transição. E, finalmente, o último dispositivo aqui, né, que trata da vigência. Né, olha só, né, vigência. Ou seja, essa resolução é uma resolução de impacto, né, que mudou bastante coisa aí. O que acontece? Como é que é o texto original? Artigo 21. Essa resolução entra em vigor no dia 1º de julho de 2014. Olha só, nós estamos estudando a resolução, CONTRAN 466 de 2013, especificamente, salvo engano, no mês de dezembro. Então, ele vai entrar em vigor quando? 1º de julho. Os Detrans e as empresas vão ter que se adequar. Veio uma resolução em 2014, ampliou de julho para 1º de novembro de 2014. Então, ela está em vigor a partir de 1º de novembro de 2014. Então, olha aí. E ficam revogadas as resoluções tal, né? Morvan, Cotrim Duarte, né? Presidente em exercício do CONTRAN nessa data aí, né? Bacana, né? E aí, encerramento, né? Uma aula um pouco longa aí, mas uma aula necessária para os nossos estudos aí. A primeira parte é muito importante dos nossos estudos. Vem comigo. Quando sua vida estiver sem graça, não cruze os braços, ou seja, não fique parado, né? Pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos, né? Jesus Cristo, né? Então nunca cruze os braços, né, cara? Nunca seja omisso, né? Sempre abre os braços, haja, tenha uma postura proativa. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau.